Antes de começarmos, um aviso rápido. Nós iremos descontinuar os vídeos longos deste canal, Big Filmes. Infelizmente, há 6 meses o YouTube vem limitando drasticamente o alcance do canal, causando uma diminuição extrema das visualizações, tornando inviável continuar a produção de vídeos por aqui e impedindo nosso crescimento. Mas não se preocupe, nós vamos continuar postando novos vídeos no nosso segundo canal, Big Filmes 2.0. Então eu convido você a se inscrever, nos ajudar nesse novo desafio e continuar acompanhando o nosso conteúdo. Tem gente que acha que o fim do mundo chega com explosão e barulho. Aqui não. Ele chega com silêncio e com portas que ninguém mais consegue cruzar. Mark é o tipo de cara que sempre acreditou que dava para resolver tudo depois. Trabalho primeiro, vida pessoal depois. Até perceber que esse depois pode simplesmente não existir mais. Agora ele não está atrás de sucesso, nem de carreira. Ele está atrás de alguém que pode ter sido deixado para trás no meio do caos. Do outro lado está Henrique, um homem acostumado a mandar, decidir e controlar tudo ao redor. Só que nesse novo mundo, controle virou piada. E sobrevivência virou negociação constante. 2 opostos presos no mesmo inferno urbano. Um movido por esperança, o outro por algo que ele ainda não admite. E no meio disso tudo, uma cidade inteira virou um labirinto subterrâneo onde cada decisão pode ser a diferença entre continuar andando ou não voltar mais. Essa não é uma história sobre escapar do fim do mundo. É sobre o que sobra quando ele já aconteceu. Se você curte filmes com esse tipo de história, faz o seguinte, já deixa o like, porque isso aqui só piora daqui pra frente. Ninguém imaginava que umas erupções perto da Espanha iam causar um problema muito pior que fumaça ou terremoto. De repente, o mundo começou a travar do jeito mais absurdo possível. As pessoas simplesmente não conseguiam mais sair na rua. Quem tentava atravessar ambientes abertos passava mal em segundos, entrava em colapso e tinha um fim trágico quase na hora. Resultado: cidades inteiras viraram colmeias humanas fechadas, cheias de gente vivendo espremida em prédios, túneis e estações subterrâneas. Barcelona parecia um formigueiro gigante sem saída de emergência. Agora me fala, quanto tempo você aguentaria vivendo dentro de casa sem enlouquecer? Mark Delgado ficou preso dentro da empresa onde trabalhava logo no começo do caos. E a empresa ali já era só detalhe. A cafeteria virou depósito de comida, salas de reunião viraram quartos improvisados e parte do pessoal passava o dia quebrando paredes no subsolo, tentando abrir caminho até o metrô. Mark ajudava nas escavações porque ainda acreditava que Júlia, sua namorada, pudesse estar viva em algum canto da cidade. Durante uma busca na garagem do prédio, alguém quebra o vidro de um carro abandonado e pega um GPS. Aquilo quase gera uma guerra interna. Num mundo sem celular funcionando e onde sair na superfície equivalia a pedir problema, um GPS valia mais que muito gerente arrogante por aí. Pouco depois, Mark descobre que Henrique, antigo diretor da empresa, escondeu o aparelho na mochila. E os dois já se odiavam muito antes do apocalipse. Henrique era aquele chefe clássico que transforma a reunião em castigo psicológico. Prazo impossível, ameaça velada e pressão o tempo inteiro. Mark trabalhava como engenheiro de computação e vivia afundado em projetos intermináveis, tentando salvar carreira, salário e sanidade ao mesmo tempo. Júlia já estava cansada dessa rotina. Ela queria uma vida de verdade, não um relacionamento baseado em só mais 1 hora no escritório. Só que Mark sempre adiava tudo. Numa das últimas noites antes do caos explodir de vez, ele fica preso tentando resolver um sistema quebrado, enquanto Júlia espera sozinha num jantar. Enquanto isso, notícias estranhas começam a aparecer pelo mundo. Pessoas incapazes de sair de casa, casos extremos de medo do ambiente externo e famílias sem entender o que estava acontecendo. No começo parecia só mais uma reportagem bizarra de internet, até parar de parecer. No presente da história, Mark encosta Henrique na parede por causa do GPS. Ele acredita que aquele aparelho pode ajudá-lo a cruzar os túneis subterrâneos e finalmente encontrar Júlia. Henrique, claro, faz o possível para esconder informação. Naquele novo mundo, qualquer objeto útil vale mais que amizade, educação e até condomínio pago em dia.
Mark insiste tanto que oferece parte dos suprimentos escondidos por outros sobreviventes em troca de ajuda. Henrique só aceita sair do prédio quando percebe que Mark pode acabar com a pequena vantagem que ele ainda tem ali dentro. O GPS escondido na mochila não era apenas um eletrônico funcionando. Num lugar onde celular virou literalmente peso de bolso, aquilo parecia um tesouro de outro século. Os dois deixam o edifício pelos acessos inferiores do metrô. O caminho é um festival de corredores escuros, fumaça, infiltração e pessoas vivendo como se a cidade tivesse desistido oficialmente delas. E talvez tenha mesmo. A bateria do GPS vira motivo de tensão constante. Henrique liga o aparelho por poucos segundos, memoriza o trajeto e desliga logo depois, como alguém controlando o último gole d'água no deserto. Aos poucos, Mark percebe que Barcelona criou praticamente uma segunda cidade debaixo da terra. Tem gente dormindo nas plataformas, grupos negociando comida e sobreviventes transformando estações abandonadas numa mistura de abrigo improvisado com feira clandestina. Só que boa parte das pessoas ali já perdeu totalmente o pacote completo da convivência humana. Do nada, um disparo ecoa pelos túneis e espalha pânico geral. Mark e Henrique correm junto da multidão até notarem um garoto atravessando a estação carregando vários GPS roubados numa mochila. O menino se movimenta pelos túneis como quem cresceu ali. Alguns tentam persegui-lo, mas ninguém consegue acompanhar. Pouco depois, Mark e Henrique acabam cercados pelo grupo do garoto numa área escura do metrô. Os adolescentes roubam equipamentos de viajantes perdidos como pequenos caçadores adaptados ao caos da cidade. Um deles, Javier, irmão do ladrãozinho, aponta uma arma para os dois, enquanto o resto da turma comemora os GPS recuperados como se tivesse vencido o campeonato de videogame. Só que a estação inteira mergulha no escuro de repente. Henrique reage primeiro e parte para cima do garoto armado, tentando tirar a pistola dele. A confusão vira um caos completo. Quando as luzes voltam parcialmente, Javier já está fora da jogada. Mark entra no tumulto tentando salvar o GPS, mas o aparelho cai no chão durante a briga e a tela racha inteira. Mesmo danificado, ele segura aquilo com cuidado absurdo, como alguém protegendo a última esperança funcional daquela cidade quebrada. Em seguida, ele e Mark desaparecem entre os trilhos junto. Só depois, escondidos perto de uma escada de manutenção, eles conseguem respirar sem ouvir gente correndo atrás. Henrique improvisa um curativo na mão machucada, enquanto Mark analisa o GPS quase destruído. Milagre dos eletrônicos antigos. O aparelho ainda funciona. Pela primeira vez desde que saiu do prédio, Mark acredita que talvez ainda exista chance de encontrar Júlia. O problema é que esperança dura menos que bateria de celular velho. Mark percebe que Henrique continuou com a arma escondida depois da fuga. Isso reacende a desconfiança. O antigo chefe continua parecendo aquele tipo de executivo que venderia até o cafezinho da empresa se desse vantagem. Enquanto caminham pelos túneis, várias lembranças começam a voltar. Coisas simples. Trânsito, rotina, vizinho reclamando de barulho, detalhes comuns que agora parecem recordações de outra era. Uma dessas memórias envolve o apartamento ao lado do dele. Dias antes da epidemia transformar Barcelona num enorme cenário de abandono, Mark percebe um cheiro terrível vindo do corredor. Moscas circulavam pela porta sem parar. Quando entra no apartamento para verificar, encontra lixo espalhado por todo lado, embalagens acumuladas e sinais claros de alguém vivendo isolado havia muito tempo. O vizinho aparece segurando uma faca de cozinha, assustado, como um gato que derrubou o vaso e ainda quer sair como vítima da situação. No começo, Mark pensa que o homem está exagerando. Só que o sujeito revela que não saía do apartamento fazia semanas porque acreditava que algo horrível aconteceria se colocasse os pés na rua. Naquele momento parecia paranoia. Poucos dias depois, já não parecia tanto assim. No escritório de Mark, outro funcionário começa a agir do mesmo jeito. Rovira praticamente passa a morar dentro da empresa. Dorme lá, evita contato e transforma o prédio num esconderijo. A diretoria trata tudo como loucura. Henrique resolve resolver o problema do jeito mais corporativo possível, mandando retirar o funcionário dali como se fosse alguém ocupando sala de reunião além do horário. Só que, quando os seguranças arrastam Rovira até a saída, o desespero dele fica real. Assim que cruza a porta do prédio, o corpo reage imediatamente. Ele passa mal,
perde o controle dos movimentos e o caos toma conta da entrada da empresa. Agora me fala, em um cenário desses, isso ainda é só seguir regra ou já é gente com pura maldade empurrando alguém para literalmente ir de arrasta? Mark ainda tenta trazer o homem de volta para dentro e os seguranças conseguem puxá-lo novamente para o saguão. Mas já era tarde. Pouco depois, Rovira não resiste. Naquele instante, todos entendem uma coisa terrível. O pânico realmente acabava com qualquer pessoa que tentasse sair para o exterior. A partir daquele momento, fica difícil continuar dizendo que tudo era coisa da cabeça. A situação começa a ganhar um peso muito mais estranho. Depois que Rovira sai de cena, Mark revira os pertences dele sem chamar atenção e encontra um mini estoque de sobrevivência escondido no armário. Como se o homem já esperasse o colapso fazia tempo. O sujeito parecia aquele amigo paranoico que todo mundo zoa, até o apocalipse resolver validar o currículo dele. Mais tarde, Mark comenta isso com Julia. Ele ainda tenta encontrar alguma lógica no caos, mas já sente que o problema está se espalhando rápido demais. Julia prefere acreditar que tudo não passa de histeria coletiva. Naquele ponto da crise, fingir normalidade ainda funcionava como anestesia emocional. No presente, a tal normalidade já virou peça de museu. Mark acorda assustado nos túneis ao perceber que Henrique desapareceu durante a noite. A conclusão vem instantaneamente. Foi abandonado. Só que pouco depois, Henrique reaparece carregando sacolas plásticas e alguns objetos improvisados para proteger o GPS da água. Mark percebe que a parceria continua viva, pelo menos enquanto for conveniente para os dois. Eles seguem avançando pelos túneis inundados de Barcelona, atravessando galerias de esgoto e corredores destruídos onde a cidade parece desmoronar por baixo dos próprios pés. Durante o caminho, Mark tenta descobrir qual é o verdadeiro objetivo de Henrique. O homem desvia de qualquer resposta direta com a habilidade de um político em época de eleição. A única mania curiosa é o hábito de guardar sementes de frutas encontradas pelo caminho. A mochila dele está cheia delas, como se estivesse tentando salvar pequenos pedaços do mundo antigo. Depois de horas caminhando no escuro, os dois finalmente chegam perto do antigo prédio de Mark. O problema era subir até a superfície. A solução encontrada envolve um cilindro de gás e uma ideia tão ruim que, por algum motivo, parece genial naquele contexto. Eles tentam abrir passagem usando uma explosão improvisada. Do outro lado, eles chegam na área da piscina do condomínio, agora tomada por sobreviventes, vivendo entre colchões improvisados, sacolas espalhadas e restos de mantimentos. O prédio virou praticamente uma vila subterrânea improvisada depois do pânico. Enquanto atravessa os corredores, Mark lembra do antigo vizinho paranoico e percebe uma verdade desconfortável. Talvez o homem não estivesse exagerando. Talvez só tivesse entendido tudo antes dos outros. Ao chegar na porta do próprio apartamento, Mark encontra a fechadura destruída. Mark começa a gritar dizendo que aquele apartamento era dele, mas recebe respostas em outro idioma. Do outro lado da porta, um homem tenta impedir que eles entrem. Eles conseguem entrar. Henrique mantém a arma apontada para o homem desconhecido, só tentando deixar claro que não queria confusão. O clima ali parecia reunião de condomínio depois de corte de água. Todo mundo desconfiando de todo mundo. A tensão só diminui quando o restante da família aparece. Entre eles está uma garotinha que ajuda a traduzir parte da conversa. A história dos invasores é simples e triste ao mesmo tempo. Eles encontraram o apartamento vazio meses antes e passaram a morar ali porque Barcelona já tinha virado um enorme cada um por si. Mark mostra uma foto de Julia esperando ouvir alguma pista animadora. Nada. Quando aquela família chegou, o local já estava abandonado. A resposta derruba o pouco de esperança que ele ainda carregava pelos túneis da cidade. Enquanto Mark tenta encontrar qualquer sinal da antiga vida dele espalhada pela casa, Henrique faz uma missão muito mais urgente: procurar comida. A geladeira guarda quase nada além de restos improvisados de sobrevivência e alguns pombos separados para a refeição. Nem o fim do mundo conseguiu acabar com a paixão dele por sementes. Quando encontra um pacote velho de pipoca perdido no armário, ele recolhe os grãos restantes com o cuidado de quem encontrou barras de ouro. Mark continua andando pelo apartamento até entrar no quarto de Julia. O ambiente ainda guarda detalhes dela, misturados às adaptações da família refugiada. Em meio aos objetos espalhados, ele encontra um desenho infantil com o nome de um médico anotado no canto.
Logo depois, acha uma ultrassonografia escondida entre os pertences. A verdade demora alguns segundos para atingir ele. Julia estava grávida antes do caos começar. E Mark não fazia ideia. A descoberta muda completamente o peso daquela busca. Talvez ele também tenha perdido a chance de conhecer o próprio filho. Pouco tempo depois, Mark e Henrique se preparam para continuar atravessando os subterrâneos da cidade. Mark leva só o essencial: água, mochila e um boneco antigo de Julia, como se aquilo ajudasse a provar que ela existiu além das lembranças dele. Só que o trajeto logo apresenta um novo problema. O caminho se divide. Mark insiste em seguir até o shopping onde Julia trabalhava antes da epidemia. Henrique corta a ideia na hora. Na cabeça dele, o combinado acabou assim que levou Mark até o apartamento. Julia não estava lá, então missão encerrada. O GPS continua com ele, e existe outro lugar que ocupa seus pensamentos há meses, embora ele ainda esconda o motivo. A conversa esquenta rápido. Mark reage no impulso, os dois partem para a briga, a lanterna cai no chão e quebra. O GPS quase vai junto. Faltava só alguém gritar: "Excelente trabalho em equipe". No meio da discussão, Mark finalmente revela que procura a esposa e o filho. Aí Henrique entende que aquilo nunca foi só teimosia. Pouco depois, ele abre o jogo também. Antes da epidemia, o pai dele estava internado num hospital ligado a aparelhos. Desde o começo da jornada, Henrique tenta chegar lá na esperança de encontrar o velho vivo. Ou pelo menos, não deixar ele sozinho naquele fim de mundo sufocante. Até as sementes que carrega na mochila passam a fazer sentido. Ele sonha em plantar alguma coisa quando tudo acabar. Um pensamento otimista, até demais para alguém vivendo em túneis úmidos cercados de desespero. Depois dessa conversa, a relação muda completamente. Eles deixam de parecer chefe e funcionário presos juntos por obrigação. Agora são só dois caras tentando encontrar as últimas pessoas importantes de um mundo que claramente desistiu de funcionar. Mais tarde, encontram uma igreja abandonada, escondida atrás de uma escadaria antiga. O lugar está vazio, silencioso e com aquele clima perfeito de cenário onde absolutamente nada dá certo. Sons começam devagar no escuro, passos pesados e então surge um urso enorme, provavelmente vindo do zoológico durante o caos. Barcelona praticamente virou um documentário selvagem. O animal parte para cima deles sem cerimônia. Henrique quase vira brinquedo de pelúcia premium, enquanto Mark tenta salvar a situação usando uma lança improvisada. No meio da confusão, eles percebem que o fogo é a única vantagem real. Depois de vários segundos de puro caos, Mark consegue tirar o urso da jogada. O silêncio depois da confusão chega até a ser estranho. Cansados e sem acreditar no que aconteceu, os dois resolvem aproveitar a comida disponível. Afinal, sobreviver naquele mundo virou um eterno episódio de "aceita o que tem". Enquanto comem perto da fogueira que quase acabou com eles, as barreiras finalmente caem. Eles conversam sobre perdas, medos e sobre o que ainda faz cada um continuar andando naquele labirinto subterrâneo. Em algum momento, começam a rir. Aquela risada nervosa de quem já passou tanto absurdo que o cérebro simplesmente desiste de processar direito. Henrique confessa que toda aquela pose de homem durão só existia porque o pai ainda estava vivo. Queria chegar ao hospital antes que fosse tarde, nem que fosse apenas para conversar uma última vez. Mark também abre o jogo. O problema nunca foi ter filhos. O medo dele era carregar responsabilidade num mundo onde já mal conseguia cuidar da própria vida antes do colapso. E, sinceramente, difícil julgar. Depois disso, os dois continuam pelos túneis até encontrarem um pequeno grupo de sobreviventes vindo na direção contrária. Uma das pessoas está muito machucada e a conversa entrega uma notícia pior que qualquer criatura lá fora. O hospital pegou fogo. Justamente o hospital onde o pai de Henrique seguia internado em coma. A informação acerta Henrique como um caminhão sem freio. Sem dizer nada, ele se afasta e invade um prédio próximo. Mark vai atrás e encontra o ex-chefe parado no alto do edifício, olhando Barcelona à distância, enquanto fumaça ainda sobe da cidade. Depois de meses vivendo por um único objetivo, Henrique perde instantaneamente o último motivo que mantinha ele em movimento. Num impulso desesperado, tenta se jogar pela janela, mas Mark consegue segurar ele no último segundo.
Mesmo assim, Henrique já parece completamente vazio por dentro. Ele pede que Mark continue sozinho, que encontre Julia, tente proteger o bebê, plante as sementes e ajude a reconstruir alguma coisa viva naquele mundo destruído. Porque na cabeça dele não restava mais nada esperando no final do caminho. Sem alternativa, Mark retorna sozinho aos túneis subterrâneos, avançando cada vez mais fundo por uma Barcelona silenciosa, escura e com aquele clima agradável de qualquer esquina pode dar errado. Depois de muito andar, o trajeto finalmente leva ele até um shopping abandonado. Sem notar que tinha gente escondida observando cada passo, Mark cruza o estacionamento escuro até chegar na antiga área onde Julia trabalhava. O lugar parece cenário de liquidação depois do fim do mundo. Corredores destruídos, vitrines quebradas e lojas vazias até o osso. No meio daquela bagunça silenciosa, ele encontra a mãe de Andrea caída entre os destroços. Nada animador para começar o dia. Logo depois, um reflexo estranho num espelho chama a atenção. Mark limpa a sujeira acumulada no vidro e encontra uma mensagem escrita às pressas. Andrea dizia que estava escondida no supermercado junto com Julia. Depois de meses procurando qualquer sinal dela pela cidade inteira, aquela frase vira praticamente um prêmio de loteria emocional. Sem perder tempo, ele segue direto para o mercado. Só que o lugar agora funciona como uma fortaleza improvisada. Os sobreviventes bloquearam tudo com carrinhos de compra, grades e barricadas dignas de promoção de televisão em loja de eletrônicos. Os seguranças improvisados já chegam com cara de "hoje não, campeão". Mark então mostra a foto de Julia encontrada no apartamento dela. O nome funciona quase como senha secreta. Um dos homens aceita verificar a informação lá dentro, embora claramente perceba no mesmo instante que ser gentil no apocalipse talvez não seja uma grande carreira. Enquanto espera, Mark percebe tarde demais que não estava sozinho no estacionamento. As figuras que seguiam ele desde o shopping finalmente aparecem. Aproveitando a distração dos guardas, o grupo invade o supermercado à força. Em segundos, o lugar vira mais uma confusão generalizada entre sobreviventes desesperados tentando proteger comida, espaço e a própria pele. No meio do caos, Mark encontra Andrea escondida entre prateleiras destruídas e corredores saqueados. Mas a resposta não ajuda muito. Faz bastante tempo que não vê a amiga. A última lembrança das duas juntas envolve uma visita médica pouco antes da situação sair totalmente do controle. Só que não existe tempo para conversa longa. Os invasores começam a avançar mercado adentro e Mark tenta tirar Andrea dali, atravessando áreas tomadas por fumaça e destroços. O problema é que o prédio inteiro já está cedendo. Durante a fuga, parte do teto desaba entre os dois. Andrea fica presa do outro lado enquanto fogo e entulho bloqueiam a passagem. Mark tenta convencer ela a atravessar, mas o medo paralisa completamente a garota. Depois de tantos meses vivendo naquele pesadelo, ela simplesmente trava. O pânico do espaço aberto fala mais alto que qualquer lógica. E convenhamos, terapia naquele cenário também estava meio difícil de agendar. Mais uma parte do teto despenca. Mark percebe na hora que não consegue mais alcançar Andrea. Se ficar ali por mais tempo, os dois viram estatística. Tentando escapar do incêndio, ele acaba surpreendido por um homem armado surgindo pelas costas. A luta termina rápido demais, porque Henrique aparece no momento exato e salva Mark. Mesmo ferido, o antigo chefe tinha voltado atrás dele. Henrique claramente não estava nada bem, só que decide bancar o durão até o fim. Mesmo ferido, insiste que os dois continuem andando antes que o supermercado inteiro resolvesse virar pó e lembrança ruim. Sem muitas opções, eles descem outra vez para os subterrâneos. Depois de muito corredor escuro, poeira e aquele cheiro eterno de lugar abandonado, encontram uma passagem aberta por outros sobreviventes. A saída leva até um cinema antigo completamente vazio. Poltronas rasgadas, cartazes velhos e silêncio absoluto. Parecia um museu dedicado à época em que as pessoas achavam que pagar caro em pipoca era o maior problema da vida. Mark observa a cidade pelas janelas quebradas do cinema. Entre os prédios distantes, reconhece o consultório onde Julia esteve meses antes. O problema era chegar lá. Os caminhos subterrâneos estavam bloqueados e atravessar as ruas abertas continuava sendo praticamente um convite para o desastre. Mesmo assim, ele sobe até um ponto mais alto tentando enxergar melhor os apartamentos ao redor.
E então, vê Júlia. Depois de toda aquela jornada absurda pela cidade destruída, ela estava ali o tempo inteiro. Ele chama a atenção dela, ela sorri e fica feliz ao vê-lo. A emoção bate forte nos dois. Mark desce correndo para contar a novidade a Henrique. Só que encontra o ex-chefe sentado sozinho dentro do cinema. O ferimento da luta anterior era sério demais. Henrique já sabia que não conseguiria continuar. Mark ainda tenta ajudar, mas encontra um homem completamente esgotado, sem arrogância, sem pose de líder, só cansado. Henrique parte em silêncio naquele cinema abandonado. Agora sozinho, Mark encara a travessia da avenida. O que antes era só uma rua comum, tinha virado o equivalente mental de atravessar um campo minado. O corpo começa a falhar quase na mesma hora. Falta de ar, tontura e crises que fazem ele perder o equilíbrio. Em certo momento, Mark perde as forças e cai no asfalto. Quando consegue abrir os olhos outra vez, Júlia está ajoelhada na frente dele. Ele conseguiu. O tempo passa. Mark e Júlia usam as sementes deixadas por Henrique para montar uma pequena estufa dentro do prédio. A vida começa a reaparecer devagar, quase tímida. Júlia dá à luz ao filho dos dois e algo curioso acontece. As crianças dessa nova geração não demonstram o mesmo medo da superfície. Elas cresceram imunes ao pânico. Anos depois, já adolescente, o filho de Mark sai do prédio sem hesitar. Outros jovens fazem o mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém finalmente decide reconstruir o mundo em vez de apenas sobreviver nele. Mark e Júlia observam tudo em silêncio. E depois de tantos corredores escuros, perdas e fugas desesperadas, a esperança finalmente resolve dar as caras outra vez. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.